Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Wilson, Igreja Batista Vila Paris, aqui pronto para poder, juntamente com você, a gente estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo, uma ministração poderosíssima, onde Deus fala perfeitamente com o seu povo, já não está falando mais com as pessoas do mundo, está falando com o seu povo, sobre como ele vai executar o juízo dele na nossa vida, né? O título da mensagem de hoje é As Ferramentas da Justiça de Deus. Amém? Vamos orar para que nós consigamos aí absorver ao máximo aquilo que Deus tem para nós? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito conosco. Tu és soberano, Tu és eterno, Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Senhor, eu quero glorificar sempre o Teu nome, porque sabemos como o Senhor tem cuidado de nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor visite a casa de cada um dos nossos irmãos, que, Senhor Deus, estão agora unidos para ouvir a palavra do Senhor, comer esse pão maravilhoso que o Senhor tem para nós, fazendo, Deus, com que nós cresçamos espiritualmente. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer conosco. Recebe, Senhor Deus, a nossa oração. Recebe, Senhor Deus, a nossa comunhão. Recebe, Senhor Deus, a nossa congregação, ainda que seja cada um nos seus lares, mas todos estão unidos, congregando, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, que nós possamos então aprender do Senhor meditando nessa palavra maravilhosa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Ezequiel 14. Ezequiel 14, nós vamos ler o capítulo todo. É uma palavra poderosíssima que Deus fala para o seu povo, sobre tudo aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. Ezequiel capítulo 14, eu espero um pouquinho, se você quiser aí abrir a sua Bíblia, sim. Se você não quiser, só ouça que eu vou ler aqui tudo para nós, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 14, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram os ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Continuando aí no verso 6, por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se de todas as suas práticas, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra ele e farei dele um exemplo, um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e entenderei
estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar, ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Continuando aí no verso 12. Esta palavra do Senhor veio a mim, o filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o meu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida. Palavra do soberano, o Senhor. Mesmo que os 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda a terra e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar a peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do Senhor, do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que eu não agi sem motivo em tudo o que fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. É uma palavra de exortação, uma palavra que teoricamente seria dura para os nossos corações, mas Deus, nós precisamos ouvir. Precisamos sim, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, porque o Senhor quer sempre o melhor de nós. O Senhor quer, Senhor Deus, estabelecer em nós o propósito da salvação para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E por isso, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que fale, revele para nós a tua palavra, ainda que seja de exortação, pois precisamos sim, Senhor Deus. Somos povo sim do Senhor, mas precisamos ouvir as tuas exortações para que nós não caiamos, Senhor Deus, em tentação, para que a gente não venha cair diante do inimigo, entristecendo o teu coração.
Pai, seja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essas ferramentas de justiça de Deus são algo que é uma coisa que é colocada pelo próprio Deus, pernilongo da dengue, algo que é colocado pelo próprio Deus no meio do povo dele. O livro de Ezequiel, lá naquela época do povo de Israel, conta para nós exatamente o que havia acontecido com aquele povo de Israel que havia se corrompido, com um comportamento completamente ruim diante de Deus, um povo que dizia ser do Senhor, mas agia segundo o inferno, as obras do inferno, um povo que dizia que era do Senhor, falava que era do Senhor, ia para as sinagogas, congregava lá junto com os anciãos, né? E diziam que eram de Deus, mas na verdade tinham uma vida completamente pecaminosa, corrompida no pecado. Assim era aquele povo de Israel. Se você pegar os capítulos anteriores de Ezequiel, vocês vão ver que Deus ele fica indignado com relação a esse comportamento pecaminoso do povo de Israel. Você vai ver que Deus ali, ele fala um monte de coisas, ele compara aquilo que ele gosta que esteja junto com ele, e aí ele coloca lá 4 querubins, né? Nas 4 querubins eles tinham 4 cabeças, e uma das cabeças dos querubins era cabeça igual cabeça de homem. Isso é sinal de que se era querubim, querubim é anjo da guarda, querubim é anjo que guarda as coisas. Então o homem significa a humanidade, era para ser guardada pelos querubins. No entanto, nós só seremos guardados se nós assumirmos que queremos ser guardados pelos querubins. E se você pegar lá nesses capítulos anteriores de Ezequiel, você vai ver que Deus ele vai estipular uma justiça extremamente severa para aqueles que não querem estar debaixo das asas dos querubins. E aí Deus então começa a colocar para nós, ou seja, para o povo de Israel, né, o povo de Deus, aqui ele chama de o povo de Judá, né? Deus começa a colocar para nós alguns alertas. Assim como ele fez naquela época lá, ele quer que eu e você também façamos e ouçamos a palavra dele para que nós não venhamos a cair diante do pecado. Veja você que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com os tempos de hoje, nós vamos ver que nos últimos tempos nós estamos vivendo exatamente como viviam aquele povo de Israel. Mas aí a minha pergunta para você é: você está vivendo exatamente como estava vivendo aquele povo de Israel? Fala que ama o Senhor, mas faz as ações de Satanás? Fala que ama a palavra de Deus e que ela te ensina, mas na hora que você tem que empregar aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus, você emprega completamente diferente, oposto. Como tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Um comportamento que fala e prega e dá testemunho de vida com Deus, ou um comportamento que só fala, mas não dá testemunho de vida com Deus? Um comportamento em que hoje, que é domingo, nós estamos todos sentados no sofá, reunidos, falando do nome de Deus, lindo, maravilhoso, mas amanhã, que é segunda-feira, até no sábado que vem, nós vamos dar testemunho de Satanás e não dar testemunho de Deus. Como tem sido o nosso comportamento? Naquela época, aqui nós lemos, a palavra de Deus fala das 70 autoridades, que na verdade eram os 70 anciões. Alguns deles governavam, alguns não, a maioria deles, governavam de acordo com as suas próprias cabeças e não mais estavam ouvindo os comandos de Deus. Querido irmão, se o ancião, se o sacerdote não mais está agindo segundo os comandos de Deus, ele vai ensinar o que para a nação?
coisas que não também vão deixar com que a nação haja segundo os comandos de Deus. Por isso Deus ficou tão indignado. E Deus ainda falou, e esses anciãos aí, eles ainda se sentam diante do profeta para se consultarem, querendo saber o que eu vou falar. Vejam vocês que, se você pega os capítulos anteriores, você vai ver que Deus, ele endureceu o coração das pessoas. Porque se no meio desse endurecimento de coração, ainda assim, houver alguém que está vivendo as características, as ferramentas de justiça de Deus, e ainda assim, mesmo com o coração endurecido, ele se converter ao Senhor, esse verdadeiramente se arrependeu. Mas muitos que vão endurecer o coração, irmão, eles vão continuar perdidos e vão para o inferno, estando na presença do Senhor. Então eu gostaria de dizer para você que essa palavra que vem no meu coração, vem no seu coração, ela começa a dar algumas demonstrações para nós de como é que era o comportamento daquele povo, e a gente consegue assimilar verdadeiramente que aquele comportamento estava tão igual ao comportamento do mundo hoje. Vocês leem aí que nós vimos que a palavra do Senhor fala que as mulheres estavam chorando por Tamuz, né? Nos capítulos anteriores, né? As mulheres estavam chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Quem é esse tal de Tamuz que as mulheres tanto choravam por ele? Na verdade, Tamuz era um deus sumério, nada a ver com o nosso Deus. Era um deus sumério adorado pelas mulheres que gostavam de fazer orgias sexuais, gostavam de viver aquela vida livre de sexo. E aí a idolatria já imperava no meio do povo de Israel, do povo de Judá. E essa idolatria fazia com que eles falavam que adoravam o Deus de Israel, mas na verdade praticavam tudo que o Deus Tamuz é que indicava, ou seja, eram de Israel, mas o sexo dominava. As orgias dominavam. Deus, ele fica indignado. A violência entre os homens, umas brigas desenfreadas, umas coisas, uma matança fora do comum entre o próprio povo, práticas repugnantes, acendendo incensos para outros deuses durante as pregações lá dos 70 anciãos. Sacerdotes acendiam incensos, cada um pensando de um jeito. Esse tipo de situação era a situação que verdadeiramente deixava o coração de Deus super entristecido. E aí, se nós pegamos lá em Ezequiel capítulo 8, verso 18, a palavra do Senhor nos mostra assim, olha, por isso com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Isso é Deus falando com um povo que está completamente pervertido, um povo que está completamente perdido no seu orgulho, na sua repugnância, na sua condição de ser o melhor, o mais gostosão, na sua soberba, nos seus pecados. Deus, ele realmente fala que vai tratar com ira essas pessoas. E aí, quando Deus fala que vai tratar com ira essas pessoas, saiba que nosso Deus, eu sempre falo isso e hoje eu vou tornar a falar, o nosso Deus é Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro. E da mesma forma que ele tratava com aquele povo que estava agindo daquela forma, e povo de Deus, eu e você também somos povo de Deus, e se nós estivermos agindo segundo aquela forma daquele povo, certamente também experimentaremos a ira do Senhor. Deus estava falando isso para o povo dele. Alguns daqueles anciãos, eles se colocavam diante de Ezequiel, porque eles praticavam aquilo que estava... falavam daquilo que estava na palavra, mas praticavam exatamente o contrário, e ainda queriam ouvir a voz de Deus.
Quando eles eram bonzinhos, faziam as coisas certinhas, Deus falava com eles, mas falava de uma forma que verdadeiramente corroborava, confirmava aquilo que estava no coração deles, e eles entregavam para o povo. Mas depois que eles se corromperam e foram para o lado pecaminoso da coisa, automaticamente Deus vai continuar falando. Ele falou aqui, ele vai continuar falando, só que ele vai falar coisas que aqueles homens não vão gostar de ouvir. Em Ezequiel 14, 7 e 8, nós lemos aqui, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: olha, quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. Vejam que nesse versículo fala qualquer israelita ou qualquer estrangeiro. Qual que é esse qualquer israelita ou qualquer estrangeiro que residir na terra de Israel? O estrangeiro sou eu e você, que por causa do sangue de Jesus Cristo assumimos para a nossa vida a salvação e também temos o direito de sermos chamados filhos, e aí aqueles que vão realmente herdar a terra prometida por Deus. Nós somos estrangeiros, a Bíblia chama de gentios, mas a partir do momento que estamos no sangue de Jesus, todos nós somos filhos de Deus. Mas não adianta nós dizermos que somos filhos de Deus e nos separar de Deus, erguendo ídolos no nosso coração, fazendo coisas ímpias, segundo o julgamento de Deus. Mas como é que Deus vai tratar essa questão? Como é que Deus vai tratar com esse abominável comportamento ímpio, esse abominável comportamento pecaminoso das pessoas? Deus vai tratar, irmão, com essas questões que nós já estamos vendo. Agora nós vamos falar dos tempos agora. Nós estamos vendo aí como é que estão as coisas. Olha para você ver, perseguição da igreja lá nas terras da África. Vejam vocês que os pastores da Igreja Universal lá na África se revoltaram contra a própria direção da igreja. Estão batendo nos pastores brasileiros, expulsando eles das terras da África, dizendo que a Igreja Universal, ou seja, aquela Igreja Universal que nós falamos, é uma igreja que também, para muitos, prega o Senhor Jesus. Para muitos ela não prega, alguns esclarecidos, alguns já sabem o que realmente ela prega, mas para outros ela vai ajudando, contribuindo para que seja aumentada a fé. Mas veja você que está sendo perseguida aquela igreja, independente do que ela faça ou não, nós não estamos aqui para julgar. Se o que ela estiver fazendo é certo, é com Deus. Se o que ela estiver fazendo é errado, é com Deus. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: por causa daquele nome, Igreja Evangélica, as demais igrejas do mundo também poderão ser perseguidas. Porque eles vão colocar tudo no mesmo saco, tudo no mesmo balaio. Olha que coloca tudo no mesmo balaio, eu e você da Igreja Batista vamos entrar, porque nós somos corpo de Cristo. E aí, meu querido e minha querida, quando a gente entra nessa perseguição, nós vamos sofrer as mesmas coisas que aquelas pessoas estão sofrendo. Estão apanhando, sendo colocados num avião para vir embora para o Brasil, estão quebrando os templos, não deixando as pessoas entrarem para congregar, estão brigando entre si lá dentro. Por causa disso, muitas pessoas vão deixar de vir para a igreja do Senhor, independente de bandeira, irmão, vão deixar de vir para a igreja do Senhor com medo da perseguição. Com essa pandemia, a gente pode ver que muitas pessoas
não estão fazendo isso que nós fazemos o tempo inteiro. Não estão congregando, ainda que seja por uma gravação. Não estão ouvindo a palavra de Deus, ainda que seja por uma gravação. Os pastores das igrejas às vezes estão com elas fechadas e não estão procurando nenhum dos seus membros. E por causa disso, muitas pessoas, muitos membros da igreja irão se perder para o mundo. Porque não tem aquela frequência de congregação, não tem aquela comunhão mais com os irmãos que poderiam estar ali dando o braço, ajudando a caminhar numa hora de fraqueza. Mas quando essas pessoas agora, vivendo nas suas casas sem uma assistência ainda dos seus pastores ou dos irmãos, automaticamente essa pessoa vai cair na fraqueza e vai voltar para o mundo para fazer aquelas outras mesmas coisas que fazia. Muitos vão ficar pelo caminho. Eu estou te falando de povo de Deus, eu estou te falando de povo de Judá, eu estou te falando de povo de Israel, eu estou te falando de nós. Muitos vão ficar pelo caminho. Vocês estão acompanhando aí pela televisão, gafanhotos chegando, vindo ali do sul, já estão na Argentina. Vamos trabalhar aqui um raciocínio com esses gafanhotos. Muitas pessoas vão achar que Deus nos abandonou. Com esses gafanhotos, aquelas pessoas que têm a fé rasa, sem profundidade, vão achar que Deus nos abandonou. Sabe por quê? Esses gafanhotos vão bater nas plantações. Batendo na plantação, come tudo aquilo que era para a gente cultivar e comer. Se a gente não tem algo para cultivar e comer, aquilo que já está pronto vai encarecer muito, então os alimentos vão encarecer muito. Se os alimentos vão encarecer muito, eu e você que temos condição de comprar, nós vamos até lá para comprar, mas a hora que a gente chegar para comprar, o supermercado já foi saqueado. E aí, quando a gente consegue comprar em algum lugar que ainda não foi saqueado, na hora que nós estivermos indo para as nossas casas, as pessoas podem nos matar para poder tirar o alimento de nós e levar para a boca dos seus filhos. E ainda vai falar, eu matei, foi para poder alimentar meus filhos. Então, irmãos, essa questão dos gafanhotos que está chegando por aí é algo que vai fazer com que muitos crentes venham perecer, e a hora que esses crentes começarem a perecer, eles vão abandonar a Deus, dizendo que Deus abandonou eles também. Muitos vão fazer as coisas que o mundo está oferecendo. Eles vão achar que Deus não resolve os problemas do mundo e vão começar a cultuar outros deuses, buscar respostas em centros espíritas, de candomblé, de umbanda, assim como foi feito lá na época de Salomão. E Deus, ele abomina esse tipo de comportamento, porque embora eu e você não saibamos o tempo, Deus resolve e ele age na minha vida e na sua vida para nos livrar. Por isso, Deus executará primeiro esse tipo de juízo na sua nação, porque quando ele instalar em nós essas ferramentas de justiça, na verdade, ainda não é o juízo de condenação, mas sim ele vai colocar as ferramentas para que, mesmo vivendo as tribulações instauradas pelas ferramentas de justiça de Deus, automaticamente nós ainda teremos oportunidade de nos arrepender e consertar os nossos altares, consertar os nossos caminhos diante de Deus. E se nós assim o fizermos, automaticamente eu e você, nós estaremos protegidos contra todas essas coisas. Mas reparem bem para vocês verem que a gente fala que quando Deus vai empregar essas ferramentas de justiça, essas ferramentas onde ele vai verdadeiramente executar uma primeira justiça num comportamento errado do povo de Israel, num comportamento nocivo e pecaminoso do povo de Israel, a hora que Deus estiver executando essas ferramentas, automaticamente ele vai ficar falando o tempo inteiro daqueles 3 homens. Que 3 homens são esses? Ele fala de Noé, ele fala de Daniel e ele fala de Jó. Reparem bem para vocês verem que a gente leu aqui o tempo inteiro que ainda que sejam executadas essas ferramentas
Essas ferramentas vão fazer com que aqueles 3 homens não consigam livrar seus filhos e suas filhas. Eles só conseguem se livrar a si mesmos se fosse executada no tempo deles. O que Deus está querendo dizer para mim e para você com essa situação? Deus quer dizer para mim e para você com essa situação que não adianta você querer se arrepender pelo pecado do outro, não adianta você querer que o seu filho seja salvo, não adianta você querer que a sua filha seja salva, que a sua esposa seja salva. Para eles você tem que orar, mas eles é que tem que querer a salvação. A salvação é individual, porque quando Deus tiver que executar o seu juízo em cima de todos nós, Ele não vai ouvir eu orando para o fulano, eu orando para o ciclano. Ele vai lá no fulano e vai executar o juízo dele lá. Por isso Deus faz aqui essa comparação a Noé. Por que Deus usa Noé, Daniel e Jó? Tem um sentido nisso aí, irmão. Deus usa Noé, porque quem foi Noé? Noé foi nada mais, nada menos que aquele que reconstruiu todo o mundo depois do dilúvio. A geração adâmica, ela se perdeu e Deus então acabou com aquela geração, acabou com aquela civilização, deixou só os 8, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas esposas. E aí, quando eles caem no mundo que acabou o dilúvio, ali tem um papel de regeneração da humanidade. Noé se dispôs a fazer isso para o Senhor. Noé quis ser obra nas mãos de Deus. Noé aceitou essa obra na mão de Deus e automaticamente ele passou a ser aquele que seria a regeneração da humanidade, com essa responsabilidade. E Daniel? O que Deus usa Daniel ali como referência para todos nós? Deus usa Daniel como referência para todos nós, porque Daniel demonstrou qual é o real poder da oração. Uma oração que de verdade nos conecta a Deus, uma oração que de verdade revela as nossas ansiedades, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas motivações para Deus. E Daniel era esse homem de exemplo de oração, e Deus quer que nós, quando Deus fala que se executasse esse mesmo tipo de juízo na época de Daniel, somente Daniel também se livraria. Porque os filhos dele e as filhas dele só se conseguiriam se livrar se tivessem o mesmo comportamento de Daniel. Mas em não tendo o comportamento de Daniel, se perdendo, se pervertendo no caminho, automaticamente Daniel seria livre, porque ele é um homem de oração. Mas aqueles que são filhos de Daniel, filhos e filhas, que não eram pessoas de oração e queriam viver segundo o mundo, estariam condenados. Porque então Deus usa também como referência Jó. Deus usa como referência Jó, porque Jó, ele era o herói da resistência, ele é aquele que foi tentado de várias formas, e em todas as tentações, ainda que ele falasse um pouco mais duro com Deus, ainda que ele brigasse um pouco com Deus, ainda que ele fizesse tudo isso, ele sabia que Deus é que estava no controle da vida dele, e ele não blasfemou em momento algum contra Deus, e não se rendeu a nenhuma das tentações. Por isso Deus usa Noé, regeneração, Daniel, poder da oração, e Jó, vencendo a tentação, como referências para nós. E aí Deus então fala que todos os que têm compromisso com essa reconstituição de si mesmo, que todos os que têm compromisso com a regeneração, que todos os que têm compromisso com a oração, que todos os que têm compromisso de vencer as tentações, Deus vai nos livrar da ira dele com o emprego dessas 4 ferramentas da justiça, porque se nós estamos dessa forma, com esses 3 compromissos, automaticamente nós estamos segundo Daniel, Jó e Noé. Se nós estamos segundo Daniel, Jó e Noé, e eles foram livres de todas essas coisas de Deus, automaticamente também nós seremos.
Mas não adianta eu querer orar pelo meu filho, não adianta eu querer orar pela minha filha, não adianta nós querermos fazer isso o tempo inteiro, mas se eles não fizerem alguma coisa para mudar a atitude deles e ficarem exatamente iguais àquelas pessoas que são Noé, Daniel, Jó, eu e você, não vai haver salvação. Não vai haver salvação. Por isso, eu quero, juntamente com você, discutir e entender o significado dessas ferramentas de Deus para a execução desse primeiro juízo, mas é um juízo que vai nos dar oportunidade de arrepender. Veja você que Deus fala de 4 ferramentas. Deus fala da fome, Deus fala dos animais selvagens, Deus fala da espada e Deus fala da peste. São 4 ferramentas empregadas na justiça de Deus que devem, durante esses últimos tempos aqui, nós vamos viver isso, e durante esse tempo nós vamos ter oportunidade de nos arrepender. Então, analisemos a primeira ferramenta de Deus, a fome. Algo desesperador na vida de alguém. Com fome, muitas pessoas da casa de Israel vão sucumbir. Muitas pessoas vão virar saqueadores. Muitas pessoas vão querer matar para poder trazer alimento para suas casas e vão dizer que são cristãos. Muitas pessoas vão cair nessa ideia de que o mundo, se está todo mundo fazendo, então eu também posso fazer. Mas ontem na reunião de Zoom, eu escutei da boca da pastora Noemi algo que conforta o coração de qualquer um se raciocinar segundo está na palavra de Deus. Elias, quando ele estava saindo, depois daquela guerra que ele matou aqueles 450 profetas de Baal lá, ele arrebentou com aquela turma toda, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, ele acabou com todo mundo, ele foi se exilar numa caverna, e depois ele sumiu e foi para o deserto, e ali ele começou a ficar com fome. O que Deus fez? Mandou corvos levarem carne para ele. A pastora Noemi ontem falou um negócio muito bacana. Ela falou assim: olha, eu não tenho medo dessa coisa que os gafanhotos podem trazer para nós, que é a fome, porque se acontecer isso conosco, Deus, para aqueles que são realmente dele, Deus vai fazer com que corvos venham trazer carne para nós. Fantástico isso, fantástico isso. Isso mostra o tamanho da fé que nós devemos ter, irmãos. Mas que Deus vai executar a primeira ferramenta de fome dele no meio da sociedade perversa, no meio da sociedade transgredida, vai. Agora, eu e você, se agirmos segundo Jó, Daniel e Noé, seremos livres, assim como Deus já prometeu. Amém? Segunda ferramenta de Deus para a execução da sua justiça no meio do seu povo. Animais selvagens. Vamos analisar como que pode ser empregada essa questão dos animais selvagens. Nós hoje somos uma humanidade que colocamos fogo na natureza, provocamos queimadas, desmatamos, acabamos com a natureza, criamos desequilíbrio na fauna e na flora, destruímos a fauna e flora da terra quando estamos pensando somente no nosso crescimento. E quando a gente faz algo dessa forma, nós estamos nos voltando contra a natureza. Mas aí as ações que nós cometemos contra a natureza, ela nos devolve, mas com uma força descomunal, uma força incomparável. E a natureza então devolve isso para mim e para você em forma de
se nós estamos queimando os habitats naturais desses animais, se nós estamos desmatando esses habitats naturais desses animais, vai chegar um tempo em que eles vão ficar sem comida, sem água. Então eles vão migrar para onde? Para as cidades. E eles vão querer tomar os nossos alimentos, as nossas casas, e eles, como eles não têm civilização conosco, eles vão querer matar a gente. Leão comendo ser humano, cobra comendo ser humano, um monte de gente fazendo, um monte de animal fazendo coisas horríveis com o ser humano, e aí as cidades vão ficar desertas. O que significa isso, irmão? A palavra do Senhor nos diz que quando os animais selvagens entram para dentro da cidade, significa que nós, homens civilizados, não somos acostumados a viver na selvageria, só que a selvageria é que vai dominar, então nós vamos abandonar as cidades, deixando elas por conta dos animais. Então as cidades ficarão desertas. Nossas cidades ficarão desertas, porque muitos vão fugir. Muitos vão fugir. Terceira ferramenta, a espada. Nessa passagem, quando nós lemos que Deus fala que vai empregar como ferramenta a espada, Ele está falando de guerras. E aí, quando Deus fala de guerras, aí a própria Bíblia nos esclarece em várias outras passagens que fala assim, olha, será reino contra reino, nação contra nação. É pai contra filho e irmão contra irmão. Tem uma musiquinha assim, não tem? Então veja bem, quando isso acontece, significa que entre a própria humanidade haverá guerra. E a guerra significa destruição, o mais forte querendo acabar com o mais fraco, mas o mais fraco nunca acha que ele é mais fraco, ele vai querer brigar com o forte, tentando igualar forças, até que muito sangue vai rolar. E nesse muito sangue vai rolar, nós vamos perder nossos entes queridos, a guerra entre a humanidade vai trazer fome, vai trazer destruição. Vocês sabem muito bem como é que se comporta aquele povo lá da Síria que está vivendo em guerra. Como é que a pobreza toma conta, como é que a miséria toma conta, como é que a falta de comunicação toma conta, como é que a falta de saneamento toma conta. Então esse tipo de situação é uma situação que a espada que Deus vai usar como ferramenta na humanidade, ela vai verdadeiramente trazer essas guerras, e essas guerras servirão para que o homem que não conhece Deus, ou seja, que se afastou de Deus, conserte seus caminhos. Nós precisamos consertar os nossos caminhos. E a quarta ferramenta que Deus usa é a peste. A peste que Deus usa, Ele usa para que nós comecemos a entender que nós não somos ninguém, as nossas forças, os nossos conhecimentos não valem absolutamente nada quando Deus quer empregar a peste no meio do povo como uma das formas de justiça para que as pessoas tenham a oportunidade de se arrepender. Vamos analisar essa peste pela qual nós estamos passando agora, que é o coronavírus. Coronavírus é algo tão destruidor que ele não destrói somente a saúde das pessoas. Ele destruiu a economia mundial. Ele destruiu governos mundiais. Por quê? Porque um governo, ele é estabelecido para que ele possa cuidar de outras áreas da vida social, tais como o transporte público, tais como educação, tais como economia. E quando vem um vírus igual esse que aconteceu aí nessa pandemia mundial, automaticamente todas as atenções ficaram voltadas somente para um setor público, que é o setor da saúde. A economia está sem atenção, ficou esquecida. Eu estou te falando em todos os governos mundiais. A economia ficou esquecida, a educação ficou esquecida, o transporte público ficou esquecido, a segurança pública ficou esquecida. Por quê? Porque todas as atenções estão voltadas para a saúde. Querido irmão, isso é destruição de nação, porque governo de um só setor não consegue prosperar a sua nação.
Então Deus nos mostra que essas 4 ferramentas, a fome, animais selvagens, a espada e a peste, serão empregados ou já estão sendo empregados como ferramentas de juízo para nós, mas ainda no momento em que nos permite nos arrepender dos nossos caminhos. Se nós estivermos fora do caminho de Deus, se nós não estivermos agindo como Noé, como Daniel e como Jó, automaticamente nós temos que consertar os nossos caminhos. Por isso, eu pergunto para você: somos povo de Deus? Se você está aí na sua casa e quer responder sim, por causa desse seu sim, eu falo que eu sou povo de Deus. Mas por causa desse nosso sim, eu te faço uma outra pergunta. Como está o nosso altar diante de Deus? Regenerado como o altar de Noé? Mantido debaixo de oração como o altar de Daniel? Rejeitando as tentações como o altar de Jó? Se assim estivermos, louvado seja Deus pela minha vida e pela sua vida, porque fique tranquilo, porque essas ferramentas de juízo, elas não terão poder sobre a sua vida. Mas se a sua resposta for não para alguma dessas coisas, leiamos então Ezequiel 14, 22 e 23. Olha só. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela o quê? Dessa justiça, dessa ira de Deus. Eles virão a vocês e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo o que fiz ali. Palavra do soberano Senhor. Veja bem, quando a gente começar a perceber que pessoas que nós pregamos para eles se arrependeram nesses momentos aqui e voltaram os seus caminhos para Deus, nós vamos ficar consolados. Nós mesmos, estando corretos diante de Deus, nós seremos consolados. As pessoas que estarão conosco e nós vamos entender que Deus está estabelecendo as ferramentas de justiça dele exatamente por causa da transgressão e da pecaminosidade do povo. Nós vamos entender que Deus, ele está fazendo algo para que ele venha verdadeiramente, para que as pessoas venham verdadeiramente reconhecer os seus maus caminhos e se arrepender. É isso que Deus está fazendo. Alguns ficarão de fora, alguns serão sobreviventes a tudo isso. Quisera eu e você estarmos no meio desse alguns. Eu gostaria de provocar em você hoje, para a gente finalizar, uma fortíssima reflexão. Uma reflexão que vai fazer com que nós o tempo inteiro refaçamos essas perguntas que foram feitas. Como está? Nós somos filhos de Deus? Sim. Como está o nosso altar diante de Deus então? Se nós estamos sendo regenerados todos os dias, se nós estamos debaixo de oração e se nós estamos rejeitando todas as tentações, quando a gente faz essas perguntas, se no meio dessas respostas existe uma delas, qualquer uma delas que seja não, devemos consertar o nosso altar. Porque a ira de Deus virá sobre todo aquele que agir conforme estava agindo o povo de Israel lá na época de Ezequiel. Serão atingidos com o coração já endurecido pelo próprio Deus, pela fome, animais selvagens, peste e pela espada. Eu peço a Deus que todos nós tenhamos entendido essa palavra, que se algum de nós tiver uma resposta negativa para essas perguntas, comece a orar, irmão, e pedir para que o Espírito Santo do Senhor venha te ajudar a converter dos maus caminhos.
porque você é chamado povo de Deus. E povo de Deus real, povo de Deus verdadeiro é trigo, não é joio. Que eu e você sejamos trigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, nós oramos ao Senhor com muita alegria e muita atenção, porque a Tua palavra de hoje, ela trouxe uma exortação extremamente forte para os nossos corações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cuida de nós, Senhor Deus, para que nós consigamos o tempo inteiro estar atentos, Senhor Deus, à regeneração, à manutenção da oração, Senhor Deus, e a correr de todas as tentações, Senhor Deus. Nós precisamos disso, Senhor, porque sem o Senhor nós não conseguiremos fazer nada. E a Tua ira, ou melhor, as Tuas ferramentas de justiça, Senhor Deus, podem fazer com que a gente venha sucumbir-se para essas perguntas, algumas as das nossas respostas forem não. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, pela Tua misericórdia, pela graça já dispensada pelo Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a converter os nossos nãos em sims, para que nós possamos ser livres, Senhor Deus, de todas essas ferramentas de juízo que o Senhor vai usar contra todos nós. Pai, em nome de Jesus, a coisa que nós mais queremos é estar junto com o Senhor e jamais nos afastar do Senhor. Por isso, Senhor Deus, precisamos que o Senhor nos ajude, nos dando força, sabedoria, entendimento e sempre a capacidade de rejeitar as coisas que o mundo tem oferecido. Pai, em nome de Jesus Cristo, seja com todos nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquem com Deus. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Não vá embora ainda, não desligue a sua televisão ainda. Nós precisamos de você aí por um pequeno tempo. Vá para o grupo e nós estamos lá com alguma coisa para você lá. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós temos para você ali no grupo ali agora. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Que o lar de vocês tenha uma excelente semana abençoadíssima no nome de Jesus Cristo. Amamos muito vocês. Amamos muito vocês. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus.